Olá, minha galerinha do nono ano. Tudo bom, meus amores? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, que a família de vocês esteja com muita saúde, né? Que vocês possam aí estar aproveitando o tempo de vocês da melhor forma, né? A gente sabe que essa quarentena tem hora que deixa a gente um pouquinho cansado, um pouquinho, né, chateado dessa rotina, mas é importante a gente não parar. Ainda mais para vocês que são nono ano. O ano que vem será um ano, se Deus quiser, promissor para que vocês possam aí iniciar, né, o primeiro ano do ensino médio, numa nova etapa, com novos sonhos. Então, assim, a tia pede de coração a vocês no ano que não parem, não desanimem, vamos prosseguir nas aulas, vamos prosseguir nos estudos, vamos prosseguir utilizando os nossos canais aí da EDC Muriqui para falar com os professores de vocês, que todos eles estão à disposição de vocês para o que precisar, para a hora que precisar, para ajudar da melhor forma possível, ok? Então a tia trouxe aí para vocês hoje, né, mais uma aulinha de geografia. Espero que vocês tenham feito, né, boas avaliações e verificações. E agora nós vamos aí começar a estudar para falar aí sobre um assunto que vai cair nas nossas avaliações do segundo bimestre, ok? Bom, para variar, né, o nosso livro ele está abordando aí novamente, né, a questão do continente europeu. Nós falamos aí bastante das características, né, de formação, de regionalização, de características, e hoje a gente vai falar aí mais um pouquinho, né, sobre a população, sobre a demografia, como que está a distribuição demográfica. O que é a distribuição demográfica? É a distribuição do contingente populacional por quilômetro quadrado dentro de um determinado território. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aí hoje, ok? Bom, galerinha, a tia trouxe aí para vocês essa foto, né? Que ela mostra aí mais ou menos um pouco, né? Da grande diversidade, variedade do contingente populacional que tem aí no continente europeu. A Europa, né, é o berço da civilização ocidental, ou seja, é o local de nascimento de grandes civilizações, de grandes povos, né, de grandes pensadores, de grandes filósofos, né, gregos, romanos, de cientistas e de uma série aí de pessoas importantíssimas, né, que vão aí dar prosseguimento a novas e grandes civilizações, né? A Europa, ela exerce a atração populacional desde a época da antiguidade, o que contribui para a grande diversidade étnica e cultural do continente. Ou seja, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? A sua característica étnica, de formação cultural, vai ser muito diversificada no continente europeu. A gente pode aí alencar várias delas, de línguas diferentes, de etnias diferentes, de religiões diferentes, de características físicas diferentes, né? Então não é possível a gente falar de um povo, né, de características aí homogêneas, né, muito iguais, pelo contrário, certo? Bom, os fatores de ordem étnica e linguística e religiosa são os fatores aí que fazem, né, que trazem aí o maior entendimento das características populacionais da Europa, que a gente vai falar um pouquinho aí hoje, ok? Bom, galerinha, a diversidade étnica e cultural dos europeus. Como estudamos anteriormente, a Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes e entre essa população existe uma diversidade de povos e, consequentemente, de idiomas e culturas muito diversificadas. Essa condição é fruto de um longo processo histórico e também de eventos recentes, como os diferentes fluxos migratórios registrados aí, principalmente, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos muito sobre isso daí, né? Inclusive até a característica da regionalização, né, da Europa ocidental e da Europa oriental é até uma característica aí preconceituosa que veio justamente, né, pós aí a Segunda Guerra Mundial, que ainda ficou durante um bom tempo e que só foi sair depois com estudos, né, direcionados de uma nova classificação que foi feita aí pela ONU, né, para poder tirar essa distinção. Procurou aí caracterizar a Europa, né, em 4 partes distintas, que nós já estudamos no capítulo anterior.
Bom, a classificação étnico-linguística é uma das maneiras de entender essa diversidade cultural. São muitas línguas faladas nos 50 países do continente europeu, nas quais nós temos grupos linguísticos germânicos, eslavos e latinos, ok? Bom, galerinha, os germanos, né? Os germânicos aí são aqueles que vão ocupar principalmente o centro e o norte da Europa, como os alemães, os austríacos, os holandeses, os nórdicos e os britânicos, certo? Os eslavos são aqueles que vão habitar principalmente a Europa Oriental, que fazem parte dos poloneses, ucranianos, os russos, os esloveses, os tchecos, os eslovacos, os sérvios e por último aí os latinos, né? Que aí a gente, né, pega até um pouquinho aí dessas características, porque fomos colonizados por povos latinos, portugueses e espanhóis, né, na América Central, que acabamos aí herdando um pouquinho dessa característica linguística, né, que são os povos aí da Europa meridional, né, mediterrânea, que são os portugueses, os espanhóis, os italianos, os franceses, né? E além desses daí, temos aí também outros, né, locais aí que vão falar as diferenças de dialetos, como, por exemplo, a Suíça, né, que fala o alemão, o francês, o italiano e aí por diante, ok? Bom, galerinha, na Europa existe também várias minorias étnicas, ou seja, novos povos que foram surgindo aí após essa aculturação, essa mistura que acabou acontecendo aí no continente europeu, foram se formando novos territórios, né? Conhecido aí como os baixos, os catalães, os ciganos, os lapões, e aí foram tendo, né, grandes aí civilizações que se constituíram como países, e esses países aos poucos foram lutando aí por movimentos separatistas para se tornarem independentes. Então nós temos aí 4, né, que a tia colocou aí, mas tem outros nos livros que é importante vocês darem uma olhadinha, que é a comunidade autônoma do Países Baixos, né, da Espanha, a Sicília, na Itália, as Ilhas de Faroé, na Dinamarca, a Morávia, na República Tcheca, ou seja, todos eles, tá, locais assim muito pequenos que vão ter uma característica étnica e cultural distintas, né, deles e que vão aí querer realizar movimentos separatistas para poder conseguir as suas independências, ok? Bom, galerinha, dando continuidade aí, muitos dos conflitos étnicos separatistas ocorrem porque por conta das fronteiras e limites que muitas vezes ainda não estão completamente formados, né? Principalmente aí após a Segunda Guerra Mundial, que ficou muito confusa essa questão, né, da separação, né, do fim aí da antiga União Soviética e a formação de novos países. Então isso aí acabou gerenciando muitos conflitos aí em busca de novos países que pudessem ter a sua independência. É importante a gente ressaltar, né, que esses conflitos não são impulsionados por questões étnicas e culturais, e sim por questões econômicas, por disputas de território, né, por alguns locais que podem ser fontes de matéria-prima e de alguma lucratividade que esse país vai tirar aí alguma vantagem econômica em cima daquilo ali. A gente também não pode esquecer que outro motivo, né, que vai levar alguns países europeus a esses movimentos separatistas são as características religiosas, né? A gente sabe aí que a Europa é um país de características católicas, porém a gente tem um grande movimento, né, de protestantes, né, que acabam aí lutando aí, brigando, né, por questões territoriais também. A Guerra dos 30 Anos, por exemplo, que aí fala um pouquinho no livro, é justamente isso, é uma guerra que vai perdurar durante um bom tempo, né, entre católicos e entre protestantes, né? A gente sabe, já estudamos a reforma protestante, já falamos aí sobre luteranismo, né, sobre calvinismo e outros tipos de movimentos protestantes que vão surgir na Europa, que vão se contrapor ao movimento catolicista, ok? Bom, galerinha, quais são as características demográficas da Europa? A gente vai ter aí, né, durante muito tempo, um aumento populacional ocasionado principalmente no século XVIII. Mas por quê, professora? O que vai acontecer no século XVIII? O que acontece no século XVIII? O quê? A nossa Revolução
industrial. É ela que vai impulsionar a economia, a busca por novos mercados consumidores, a questão, né, do capitalismo, do enriquecimento, né, das novas fábricas e indústrias, e depois, é lógico, né, vão começar a surgir aí as grandes características capitalistas, né, dos acordos comerciais que começam a serem feitos. Então, no século XVIII, a gente tem aí esse aumento populacional, que após, né, a melhoria da qualidade de higiene, do saneamento básico, né, e com as características trabalhistas começando a mudar, vai dar uma freada na diminuição populacional aí da Europa. E aí, nesse período, a gente também vai ter aí uma característica, né, da imigração, principalmente aí dos povos em direção à América, né, para poder conseguir novos locais aí para poder expandir suas características coloniais, ok? Bom, galerinha, outra coisa importante também sobre a demografia aí, né, sobre o movimento populacional aí da Europa é falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, das indústrias que a gente acabou de falar e que a inserção das mulheres no mercado de trabalho vai levar com que haja uma freada na questão da natalidade no país. Ou seja, campanhas de educação, divulgação de métodos contraceptivos, né? Então começa a surgir na Europa uma comunidade, né, de mulheres muito preocupadas com a questão, né, da qualidade de vida, da sua inserção no mercado de trabalho, voltada para a sua realização profissional e pessoal. Então as questões familiares de constituição de uma família, né, numerosa com 2 ou 3 filhos começa a ficar defasada. E aí, em muitos países até, eles instituem a questão de um filho, né, por mulher, por família, para tentar segurar um pouco essa questão da natalidade. Então é por isso que a tia trouxe aí para vocês essas 3 pirâmides etárias aí que vão mostrar um pouco dessa característica europeia. A primeira, ela vai mostrar como está o ano de 1950, né? A gente mostra aí que a base e o meio, eles estão aí, né, bem parecidos, ou seja, a gente vai ter uma quantidade de crianças, de adolescentes e de adultos acompanhando aí o crescimento, porém, a partir do ano 2000, o que a gente tem aí na base? A base, ela se fecha, ou seja, a gente tem aí uma diminuição, né, da quantidade aí de crescimento, né, de natalidade, que a gente começa a ver isso daí. E a partir, né, uma projeção aí, a última pirâmide, que vai aí para 2050, é uma projeção que novos cientistas começaram a fazer, mostra que a gente vai ter uma população europeia muito envelhecida, né? E isso vai trazer graves danos aí à população europeia. Bom, que danos vão ser esses, professoras? Danos principalmente na questão da previdência social, porque o que sustenta a previdência social? É o contingente, né, de população ativa, de homens e mulheres em idade de produzir, de trabalhar, que pagam para que as pessoas de maior idade hoje possam se aposentar e ter um trabalho, um valor, né, para poder sobreviver da sua aposentadoria. Como isso não está acontecendo na Europa, possivelmente, futuramente, isso vai trazer grandes danos ao sistema previdenciário da população europeia, ok? E a gente vê aí também a taxa de fecundidade, né? Que vocês podem perceber que vem acontecido aí no continente europeu. Então, por exemplo, a Alemanha tem 1,36, né? O seu contingente aí, número médio de filhos por mulher. Então, é muito pouco. Né? Então, na verdade, daqui a pouco os países europeus vão ter que começar a pensar nessa questão aí que se tornou um problema muito sério. Bom, galerinha, a distribuição espacial da população no continente europeu é uma distribuição, né, que não está distribuída de maneira homogênea pelo território. O que acontece isso, tia? Significa que a gente tem locais de grande concentração populacional e outros locais que têm uma pequena, né, ou quase nenhuma população morando lá nesses lugares. Isso se deve a quê? A questão, né, da industrialização, dos grandes centros urbanos, das dificuldades de moradia, né, e de sobrevivência em locais que são muito frios ou muito secos que a gente tem no continente europeu, ok?
Bom, galerinha, a influência dos imigrantes no continente europeu é muito grande, né? A gente tem aí uma história da Europa marcada aí por muitos conflitos religiosos, políticos e étnicos, né? Da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, as lutas aí dos Países Bascos, né? Que também durou durante muitos anos, né? E aí a gente vai ter após a Segunda Guerra Mundial, e devido à questão do Plano Marshall, né, os Estados Unidos oferecendo ajuda de reconstrução aos países europeus, né, financiando aí a reconstrução, e aí com isso os países começam a atrair uma grande quantidade de imigrantes para virem, né, morar e produzir, principalmente na Inglaterra, na França, né, que são países de primeiro mundo e que possuem aí uma lei trabalhista e um salário, né, uma qualidade de vida muito boa, ok? Um problema muito sério da questão da imigração da Europa é que a gente enfrenta hoje em dia, né, uma forte onda de deslocamento de refugiados, de pessoas que saem, né, principalmente aí do continente africano, né, do continente asiático, de pessoas que fogem das guerras religiosas e étnicas e que buscam, né, fazer essa travessia aí do mar Mediterrâneo, né, arriscando as suas vidas em busca de melhores condições no continente europeu. Isso daí é um dos maiores problemas enfrentados hoje no continente europeu, né, que é essa vinda de refugiados aí muito triste e que acaba ocasionando, né, não só a questão de muitas mortes nessa trajetória aí pelo oceano, mas também em pessoas que acabam chegando no continente europeu e não encontrando a sua colocação no mercado de trabalho, né? Por não ter uma qualificação, por não ter condições, né? E acabam aí buscando características aí de uma vida muito pobre, baseada às vezes aí em serviços, às vezes subalternos, que ganham muito pouco, né? Então, isso é uma questão muito triste aí, vivida aí no continente europeu. Bom, galerinha, te espera que vocês estudem o capítulo 5, tá? Façam os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que tem aí todos os contatos, né? Para que vocês possam aí tirar as dúvidas de vocês, ok? Beijo no coração. Fiquem com Deus.